Provérbios 4, versículo 18. Hoje é culto de ceia, né? Deus foi bom com a gente hoje, né? Ele deu uma palavra aqui bem deliciosa, assim, para ceia. Uma palavra bem light, assim. É um sorvete geladinho hoje. Tem gente que acha que eu estou brincando, mas eu estou falando sério, Doris. Provérbios 4, 18. Provérbios 4, 18. A gente vai ler dois textos, tá? Provérbios 4, 18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por mais uma vez colocar uma mensagem no nosso coração e declarar, Espírito Santo de Deus, que você tem total liberdade nesse lugar, Senhor. Tu sabes o que todos nós precisamos ouvir aqui nessa noite. Tu conheces os nossos corações, as nossas limitações, nossas virtudes e defeitos, Pai. Então, nós te pedimos, ministra segundo o que o Senhor tem proposto para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só justificar a minha ausência no último sábado, né? Fui convidado para participar do seminário de libertação e cura interior na Igreja Batista da Esperança em Bombinhas, né? E aí a gente resolveu sair um pouco da rotina, levar a pastora Patrícia para passear. Eu levo ela para jantar fora e ela que paga a conta, que chique, né? Mas na verdade Deus já tinha provido tudo. Mas nós temos esse chamado também de servir o corpo de Cristo, né? E também são oportunidades para botar vocês para trabalhar, né? Porque tem todo mundo aqui nessa igreja, praticamente todo mundo aqui tem condições de pregar, tem condições de fazer tudo, né? Então eu só estou aqui como um coadjuvante, assim, um facilitador, né? Então até o final do ano todo mundo vai pregar, em nome de Jesus, diga eu recebo. E aí a gente já botou o Luiz, né? O Luiz já assumiu ali a guitarra, glórias a Deus. Mas hoje estamos aqui, né? E Deus colocou no nosso coração essa mensagem. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só aqueles que já tiveram a oportunidade de acordar, né? Entre 5 da madrugada e 6 da manhã, sabe exatamente o que o texto está falando, né? Quem já teve a oportunidade de ver o amanhecer, o pôr do sol aqui eu garanto que todo mundo viu aqui, inclusive a Raíssa, né? Mas o amanhecer, né? Não é todo mundo, né? Geralmente essa hora muitos estão na cama, né? Dependendo do trabalho e da profissão, né? Mas quem já teve esse privilégio de acordar entre 5 e 6 da manhã, dependendo se é inverno, se é verão, vai poder ver o nascer do sol. E quando o sol nasce, ele não nasce com toda a sua plena força, em toda a sua potência. Ele nasce tímido, né? No primeiro momento são alguns raios ali, uma pequena luz, e de repente ele vai surgindo lá na montanha, né?
e ele começa de repente a aparecer com todo o seu glamour. Mas é exatamente no horário do meio-dia que ele atinge o seu ápice, né? É no horário do meio-dia que o sol ele pega a potência total. Por isso que o pessoal que gosta de praia, né, geralmente evita o meio-dia, porque se você não tiver com um bloqueador solar muito bom, você torra, né? No tempo atual que a gente está vivendo, né? Que a camada de ozônio completamente destruída, né? Então, meio-dia ele atinge o ápice. E depois ele vai diminuindo proporcionalmente até escurecer, né? Então, o texto está dizendo que a vereda, ou seja, o caminho do justo, tem justo aqui, não justo no sentido de, eu sou bom, porque bom ninguém é, mas justo, trazendo agora para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, justo no sentido de alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus, né? Então, dentro desse contexto, todos nós somos justos, amém? E somos justos também porque nós somos também aqueles que decidiram andar por um caminho diferente, né? Um caminho chamado Jesus, que é um caminho estreito, e um caminho de santificação, e um caminho de retidão. Então, por isso nós somos considerados justos, aqueles que andam em justiça, aqueles que procuram fazer o que é certo, que não se corrompem, que não mentem, que não enganam, que não trapaceiam, né? Que não defraudam ninguém, que não abusam ninguém, que não fazem o mal para ninguém, ou que pelo menos não pretende fazer, né? Então, o caminho do justo, a vereda do justo, a Bíblia diz que é como essa luz do sol que vai nascendo na aurora, e ele vai brilhando, até se tornar uma luz completa, até se tornar um dia perfeito, né? O que a gente aprende com esse texto e com o texto do apóstolo Paulo, quando Paulo ele vai declarar, irmãos, olha, eu não julgo que eu alcancei alguma coisa ainda. Eu posso ter alcançado uma medida de fé, uma medida de maturidade, uma medida de conhecimento, uma estatura de alguém que já está há um bom tempo na caminhada, mas isso não me faz alguém que já chegou lá. Agora, não é porque eu ainda não cheguei lá que eu vou ficar perdendo meu tempo em lamentos, como dizia a música que a gente cantou, né? Ficar me lamentando, porque afinal de contas eu sou uma pessoa imperfeita, que ainda não atingiu a perfeição, que ainda não é tudo aquilo que eu gostaria de ser, e que muitos talvez esperam que eu seria, que eu deveria ser, né? A começar pelos mais próximos, né? Cônjuge e filhos, né? Porque estes daí, que caminham com a gente no dia a dia, esses daí sabem realmente quem a gente é. Na igreja as pessoas imaginam alguma coisa que a gente é, né? No trabalho as pessoas imaginam alguma coisa que a gente é. Na escola as pessoas imaginam alguma coisa que a gente é. Mas é dentro da nossa casa que aqueles que moram ali que sabem quem realmente a gente é. Porque ali a gente não consegue esconder nada. Porque aquele dia que você está de mau humor, se você está na igreja, você até faz uma cara de santo, faz uma cara de bem-humorado, né? Você disfarça, toma um copo d'água, vai no banheiro, lava o rosto, bota um batom, uma maquiagem, né? Um lápis de olho, uma sombra, um blush. O pastor entende de rímel, tudo isso aí. Eu vendi 9 anos vendendo essas coisas, né? Aí você disfarça, né? É a famosa maquiagem, né? Agora em casa, irmão, em casa a gente não usa maquiagem. Quando você acorda, o marido ele vê exatamente como você é, sem batom, sem lápis de olho, porque para quem não sabe, né, nunca se dorme com maquiagem, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui até os velhinhos da carochinha sabem, né, que a maquiagem destrói a pele, né? Então, antes de dormir, lava bem o rosto, passa o demaquilante, lava com água e vai dormir sem maquiagem. Mas quem era do mundo já dormiu com maquiagem, principalmente as mulheres que bebiam, né? Que aí bebe toda, chega em casa cansada e apaga, né? E dorme com maquiagem e tudo. Mas isso é uma outra pregação. Então, amados, em casa a gente não esconde nada. As pessoas sabem quando a gente está chateado, quando está triste, quando está amargurado, quando está azedo, quando o pagamento atrasou, quando não deu para pagar aquele boleto em dia, né? Quando estourou lá o limite do cartão.
Então em casa aí todo mundo vê tudo, né? Então, a verdade é que não tem nenhuma pessoa aqui que esteja pronta. Todos nós estamos no processo, né? Como a pastora Amanda já pregou também várias vezes, né? Essa palavra processo, acho que foi a palavra que eu mais ouvi e falei nos últimos 5 anos. Engraçado que aos 5 anos atrás eu quase nunca tinha usado essa palavra, né? Mas do tempo para cá, meu Deus, quantos processos. Parece que não vai acabar nunca, né? É porque Deus está querendo deixar a gente bonito. Não só por fora, mas principalmente por dentro, né? Então Paulo aqui, São Paulo, ele vai dizer, olha, eu confesso que eu ainda não cheguei lá. Eu ainda tenho meus defeitos, só que tem uma coisa, eu não vou ficar me lamentando, eu vou fazer uma coisa. Aí é onde vem uma decisão. Eu decido esquecer do que ficou para trás, o que passou, passou. Para Deus, 1 minuto atrás já é passado. Para nós, o que aconteceu essa semana está fresquinho na memória ainda. Está fresquinho, principalmente quando alguém nos magoou, feriu, machucou. Mas Deus, 1 minuto atrás já está tudo esquecido, já é passado já. Então Deus, Ele quer nos ensinar a viver como Ele vive, abrindo mão do passado, repudiando o passado, deixando o que passou e prosseguindo para o alvo. Paulo tinha uma meta, né? Paulo era alguém que trabalhava com metas, e a meta dele era alcançar o prêmio da soberana vocação, se tornando semelhante a Jesus Cristo. A meta dele era se tornar alguém mais parecido com Jesus. Com certeza, o Paulo que nós conhecemos da Bíblia, talvez é um dos personagens de toda a história bíblica mais parecido com Jesus que a gente pode perceber na Bíblia. Mas ainda assim, ele reconhecia que ele não era, que ele não tinha chegado lá. E por isso ele decidia abrir mão do passado e seguir para frente, né? Até alcançar o que ele chama lá em Efésios da estatura de varão perfeito. Em Efésios capítulo 4, carta que o próprio Paulo escreveu, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, Efésios 4, 11, ele vai dizer, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Repita assim comigo: existe uma medida da plenitude de Cristo, e eu quero chegar lá. Amém? Então Paulo, ele vai dizer aqui que Deus, na sua soberania, ele levantou os 5 ministérios. Ele levantou apóstolos, ele levantou profetas, ele levantou evangelistas, ele levantou pastores e mestres. E eu me atrevo a dizer que nós, todos aqui, sem nenhuma exceção, dependemos de todos esses 5 ministérios para o nosso crescimento. O sonho de todo líder espiritual é que a sua igreja cresça numericamente também, até que num só ministério a gente possa ter, ou numa só igreja, ou denominação, melhor dizendo, que a igreja só tem uma, né? Numa só denominação, você tem os 5 ministérios. Tem alguém aqui na Ibra, né,
que tem o dom de mestre, alguém que é pastor, outro que é apóstolo, outro que é profeta, outro que é evangelista. Por quê? Porque nós carecemos dos 5 ministérios para que a gente possa crescer até chegar a essa estatura de varão perfeito, que ninguém chegou ainda. Amém? Agora, quando no ministério ainda não tem os 5, o que a gente faz? Não é pecado ouvir outros irmãos que tenham esses dons. Por exemplo, todo mundo aqui sabe, no Brasil atualmente, um dos maiores evangelistas aí da atualidade se chama David Leonardo, né? Quer amem ou deixem de amá-lo, né? Quem goste dele ou não goste, quem concorde ou não concorde, né? Porque eu sei que ele tem o maior número de seguidores do YouTube e Instagram atualmente é dele, né? Mas tem muitos perseguidores também, inclusive perseguidores cristãos, né? Mas não há como negar o dom dele. Não há como negar. Esse jovem catarinense da cidade de Joinville tem ganhado milhares e milhares de almas para Jesus. E a gente tem que dar glórias a Deus pelo dom que Deus deu para ele. Nem ter ciúme, nem ter inveja e nem perseguir para quê? Não é irmão nosso? Então, eu não sei como é que tem gente que consegue, mas enfim, é uma bênção, né? Eu vi na Netflix essa semana, já tem algumas mensagens dele. As da Netflix eu já assisti 2, né? E é bênção, porque ele é um evangelista. Agora, eu tenho na nossa cobertura espiritual, temos um apóstolo, e temos também bispos. Vamos ter uma supervisão agora com o apóstolo Wagner aqui na igreja do pastor Gabriel, final desse mês. O apóstolo Wagner é apóstolo, mas é também uma espécie de bispo, né? Porque ele é um supervisor do sul de Santa Catarina. Então nós precisamos dos bispos, dos apóstolos, dos pastores, dos profetas. O Brasil também tem profeta, né? E dos pastores. Todos eles foram levantados para levar a gente a um crescimento. Ok? A Bíblia diz em Filipenses 1,6: eu estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todo mundo sabe qual que é a diferença do dia do Senhor e do dia de Cristo? Todo mundo sabe qual que é a diferença? Ninguém sabe? Quando você lê na Bíblia o dia do Senhor, o dia do Senhor é chamado de tribulação, que é dividido em 2 períodos, tribulação e grande tribulação. É um período de 7 anos, 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio grande tribulação. Esse período de 7 anos na Bíblia é chamado de dia do Senhor. Agora, quando você vê dia de Cristo, é o dia do tribunal de Cristo, é o dia que a gente vai se encontrar com Ele, face a face com Ele. Não tem nada a ver com o dia do Senhor. Então, quando a Bíblia diz: estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo? Paulo estava dizendo à igreja de Filipenses que ele estava convicto de que esse Jesus, esse Deus que começou uma obra em nós, Ele iria aperfeiçoá-la até o dia do encontro com Ele. O dia que nós vamos encontrar face a face com Ele, na glória. Amém? Então até lá, todos aqui estão em obras. Amém? E aí nessa hora vale lembrar uma coisa que eu aprendi com a pastora Patrícia, né? Que eu já devo ter ensinado aqui e nunca é demais relembrar. Todas as vezes que a gente faz esse sinal aqui, de apontar o dedo, né? Tem 3 na minha direção e 1 na direção de Deus, né? Então, sempre que a gente observar o erro do coleguinha, ou o pecado do irmãozinho, lembre-se de olhar para você antes, e de se lembrar que você também depende da misericórdia de Deus, assim como o coleguinha. Porque se a gente não fizer isso, nós podemos se tornar juízes daqui a pouco. E Deus não quer que a gente seja juiz, né? A Bíblia diz que Jesus não veio a esse mundo para condenar ninguém, mas Ele veio para salvar.
Então, se Jesus, que é totalmente santo e perfeito, não veio para condenar, mas veio para salvar, então nós não vamos fazer diferente, né? Então, amados, mais misericórdia no nosso coração e menos julgamento, né? Tiago escreveu: não sejais de vocês muitos mestres, porque haverá uma dura sentença, uma sentença muito mais severa sobre os mestres. Eu, pastor Amena, minha mãe, nós que já temos título, a cobrança é muito maior sobre nós. Então não queira ser mestre, não queira saber muito, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado, diz a palavra de Deus. Amém? E o que Deus vai usar? Qual é o instrumento que Deus vai usar para promover esse aperfeiçoamento nas nossas vidas? A palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que vai nos transformar, o que vai nos lapidar, o que vai nos purificar e vai nos tornar perfeitos, é essa palavra aqui, ó. Por isso que Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 3, João 3:20: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Quando Adão pecou no jardim do Éden, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele fugiu, ele se escondeu. Por quê? Porque tinha culpa no cartório. Mas Deus aparece para ele no jardim e confronta Adão e diz: Adão, por que você está com medo? Assim como ele fez com Caim, né? Se procederes bem, não serás aceito, né? Então ninguém precisa fugir de Deus, ninguém precisa ter medo de Deus, né? A Bíblia diz que aquele que vive de acordo com a verdade vem para a luz. Então eu não preciso ter medo da luz, eu preciso me aproximar dela. Quanto mais eu me aproximo da luz, a palavra Jesus é a luz, são uma única pessoa. Ele disse que ele é a luz do mundo, e ele também falou que nós também somos luz, né? E sal da terra, né? Que nós somos os filhos da luz. Então, quem é da luz não precisa ter medo da luz. Amém? A luz, ela vem para mostrar o quê? As nossas imperfeições, para que a gente possa permitir que o Espírito Santo vá nos transformando de glória em glória. Amém? Agora, se eu não me expor à luz, eu não vou conseguir saber o que eu preciso mudar. Em Atos 3,19, tem um texto na Bíblia que não é muito citado, mas eu sou apaixonado por esse texto. Atos 3,19 até o 21. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Convém que o céu contenha Jesus lá no céu até o tempo da restauração de tudo. Quem já prestou atenção nesse versículo? Eu creio, amados, que vai haver uma restauração de tudo.
Jesus vem buscar uma igreja santa, pura, sem mácula e irrepreensível. Ou seja, uma igreja restaurada. Então nós não podemos perder a esperança na restauração das coisas. Aquilo que hoje está quebrado, aquilo que hoje está ferido, aquilo que hoje está machucado, aquilo que hoje aparentemente está sem forma e vazio, basta uma palavra de Deus. Lembra quando Deus disse: haja luz, e houve luz? A terra estava sem forma e vazia, ou seja, aparentemente um caos, sem esperança, sem vida. E Deus disse, deu uma palavra: haja luz. E com uma palavra Deus restaurou tudo. A mesma coisa aconteceu com o vale de ossos secos. Deus levou o profeta Ezequiel diante de um cemitério, e ele pergunta primeiramente para o profeta: tem esperança, Ezequiel, para esse cemitério? E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes, eu não sei de nada, quem sabe é tu. E Deus então, diante da humildade do profeta, ele profetiza sobre o vale de ossos secos. E ele profetizou a primeira vez, e os ossos começaram a se juntar, e ele profetizou a segunda, e começaram a vir nervos e tendões, e Deus profetiza de novo, até que Deus manda ele dizer: vem Espírito dos quatro cantos, e sopra. E então o Espírito de Deus vem e levanta aquele exército. Então aquilo que para nós hoje é só osso, não tem vida, aparentemente não há esperança, Deus está dizendo: basta uma palavra de Deus. A Bíblia diz em Jó: há esperança para a árvore, ainda que seja cortada, e o tronco venha morrer, ao cheiro das águas brotará. Então uma palavra, o cheiro, é só o cheiro, é só o cheiro. Então aquilo que aparentemente hoje não tem vida, não tem esperança, está morto, é só o cheiro das águas. Amém? Nós não podemos perder a esperança. E finalmente eu quero encerrar essa palavra com Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. A Bíblia diz assim, Colossenses 3, 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, presta atenção agora, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Diga assim: pastor. Fala assim comigo: pastor. Qual é o vínculo da perfeição? Porque a gente começou o culto, a pregação, dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, né? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que eu ainda não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu agora prossigo para o alvo, até que um dia eu chego lá. Agora aqui em Colossenses ele vai dar a receita do bolo. Se eu quero ser perfeito, se eu quero alcançar a perfeição, tem uma chave aqui: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que é um vínculo? Alguém já viu na língua portuguesa o que significa a palavra vínculo? O vínculo é o tenaz, o vínculo é a cola. Alguém aqui já viu uma coisa quebrada? Você pega uma xícara quebrada, para restaurar ela, você vai precisar de uma coisa que vai vincular
a parte quebrada com a outra parte quebrada. E normalmente o que é? Uma cola, né? Então a cola ela produz um vínculo que vai unir as partes. E a Bíblia está dizendo que o vínculo da perfeição se chama amor. Interessante que a Bíblia diz que Deus é amor, né? Então não tem jeito, né? É só com Ele mesmo, né? É só com Ele que a gente vai aprender a amar, é só com Ele que a gente vai aprender a perdoar, é só com Ele que a gente vai aprender a ter a famosa longanimidade e paciência, e domínio próprio, e etc, né? Então, amados, só tem um jeito. Enquanto eu não chego lá, enquanto eu não atinjo o dia perfeito, a estatura de varão perfeito, eu preciso me encher de amor. Eu preciso pedir a Deus que quebrante o meu coração e que me encha do seu amor, do amor dele, não do meu amor, porque o meu amor, irmão, o meu amor tem dia que dá vontade de quebrar algumas coisas, de bater em algumas pessoas, né? Teu amor é assim também, não? Ou é só o meu amor que é assim, né? Mas o amor dele tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor do tipo de Deus. E nós precisamos pedir a Deus que Ele encharque o nosso coração do amor dele, porque com o amor dele eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, com o amor dele eu também posso tudo, né? Eu posso qualquer coisa. Com o amor dele eu consigo amar até o inimigo, porque a Bíblia diz que eu tenho que de preferência eu tenho que amar até o inimigo. Amar o amigo é fácil, né? Mas eu tenho que amar até o inimigo. Agora, para isso, como que eu vou fazer isso? Só com o amor dele. Amém? E eu quero encerrar essa palavra, né? A gente vai para a ceia agora e a gente estará orando para que Deus nos encha desse amor, né? Esse amor que tudo sofre. É possível amar como Deus ama, né? É possível amar como Deus ama. Eu vou contar um testemunho aqui para a honra e glória de Jesus, né? Mas a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, né? A gente tem uma pessoa da nossa família que uma vez fez muito mal para a pastorinha de vocês, para a pastora Mena, mas fez muito mal mesmo. E a pastora Mena tinha todos os motivos para dar um tempo para essa pessoa e nunca mais ver ela e esquecer dela, porque ela pisou feio no tomate. Sabe o que é pisar feio no tomate? Pois então, essa pessoa ficou doente e foi parar no hospital. E aí, eu acho que ninguém foi visitar ela, porque essa pessoa é meio azeda, sabe? Pode ser que agora mudou, não sei. Mas aí o Espírito Santo fala com quem para ir visitar ela no hospital? Com a pastora Mena. Mena, tem uma tarefinha para você. Você vai fazer uma visita no hospital. Para quê? Para visitar a fulana. Eis-me aqui, Senhor. Então, amados, é assim que segue a Jesus. Visitando no hospital até quem te fez o mal. Até rimou, viu? Então, esse é o amor do tipo de Deus. Isso, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente se aproxima da perfeição. Porque Jesus lá na cruz, todo ensanguentado, ele olhou para baixo, ele disse, foram as últimas palavras de Jesus, né? Foram uma das últimas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos dar um aplauso para Jesus? Jesus é o cara. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé? Jesus, tendo dado graças, ele pegou
um pedaço de pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, de tomar a ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Quando vier até a frente aqui, pega o seu pão. Todos são convidados a participar da ceia. Aproveite esse momento para recordar o sacrifício de Jesus na cruz, recordar o alto preço que foi pago pelas nossas transgressões ali na cruz do Calvário. Todos nós merecíamos a cruz, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus escolheu morrer em nosso lugar, para que através do seu sangue nós pudéssemos receber a expiação de todas as nossas transgressões. Louve, agradeça, celebre na noite de hoje a morte e a ressurreição de Jesus. Aleluia. Pode comer no pão, pode beber no cálice. Não sabem quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não sabem quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não sabem quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Glória a Deus. Quando
Quando a irmã Doris estava ali na abertura do culto, né? Lendo aquele texto, né? Até quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo, né? Até 70 vezes 7, né? O Espírito Santo estava me lembrando, né? Que nós precisamos ouvir essa recomendação, né? Mas Deus não precisa, porque a sua natureza já é de amor e de perdão. Então Ele não precisa ouvir, Deus, tu tem que perdoar 70 vezes 7 também, tá? Não. A Bíblia diz que o seu amor dura para sempre, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, o perdão dele é infinito, né? Desde que haja arrependimento, Ele vai estar sempre disponível e disposto a nos dar uma nova chance. Amém? Maravilhoso, deixou exemplo para a humanidade, né? Amém? Glória a Deus. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas. Deixa eu só ver aqui, para aí só um pouquinho. Os avisos, né? Os avisos, para aí. Quem participou do último culto do Dia da Família? Todo mundo aqui participou? Do Dia da Família? O Dia da Família vai acontecer no mesmo local, tá? Vai ser no mesmo sítio lá em Canelinha, aquele sítio lá do chapéu lá, foi doado novamente para a gente, então de grátis, não vão perder a oportunidade, né? Então dia 22 de fevereiro, a gente a princípio tinha conversado de fazer um culto ao ar livre, né? E a gente acabou não definindo data. Nós vamos precisar definir uma outra data, né? Peço até perdão para vocês, que era para ter visto isso durante a semana, mas essa semana foi uma semana muito difícil para a gente, né? E vamos definir uma outra data, tá bom? Não vamos deixar para perder essa sugestão que foi dada, eu acho que foi o Luiz que deu, né? A gente quer fazer um culto ao ar livre lá no Bosque da Mata. Então vamos colocar ali, se não der no mês de fevereiro, de repente deixamos para março, que fevereiro já tem bastante coisinha, né? Vai ter chá de mulheres, vai ter dia da família, vai ter o seminário de gestão das emoções, mas de repente a gente bota para março. Amém? E aí vamos estipular ali umas 2 datas. A Silvana tinha comentado que sexta não dá, né? Ou sexta dá? À noite, se for uma sexta à noite. O pastor a partir de agora está livre na sexta noite, tá? Eu decidi, a gente fechou a nossa célula lá de São João, temporariamente, e eu recomendei todo mundo, provavelmente a gente vai começar uma célula de mulheres em Canelinha, e também tem a célula de homens. Então eu quero que o pessoal de São João venha na célula de Canelinha, porque a gente está cuidando para não se sobrecarregar, porque é muito difícil você pastorear 3 igrejas, 2 células e mais uma escola de fundamentos e ter que trabalhar, né? E ter mais sogra doente em casa e filho autista, é muito puxado. Então se a gente pudesse fazer só a obra de Deus, aí era outra coisa, mas não dá. Então eu tive que tomar essa decisão, não é uma decisão fácil, mas fechamos a célula de São João, né? E vamos estar concentrando os esforços Canelinha e Tijucas. E aí eu estou incentivando o pessoal de São João, vem para Canelinha e Tijucas. Amém? Porque não adianta a gente querer abraçar tudo no momento, não dá. O dia que o pastor fizer só a obra de Deus, aí quem sabe te abraça até mais coisa, né? E aí vamos definir, dá para fazer o dia do Bosque da Mata, ali pode ser uma sexta-feira à noite, né? Sim, pessoal, aqui é só definir uma sexta, mês de março. Amém? Então não esqueça, dia 22 de fevereiro, 10 da manhã, o dia da família, tá? Vai ser no mesmo sítio que a gente fez em Canelinha. E 28 de fevereiro, um sábado, o dia todo, seminário de gestão das emoções, com a psicóloga Roberta e o psicólogo Felipe, tá? Faça esforço para ir, vai ser muito bom. Ela é a diretora lá da escola
onde eu levo o Levi, né? Que é especializado em autismo, em TDAH e assim vai, né? São cristãos, né? Jamais eu ia chamar um psicólogo que não seja crente, né? E dia 20, e vai ter o chá das mulheres, sabe a data não? Dia 7 de março? Aí, já anotaram, né? Então, isso vai ser anunciado ainda, que é a programação de março. Amém? Vamos ficar de pé? Ajudem a divulgar o seminário da gestão das emoções, hein? Ajudem a divulgar, que a gente quer encher a entrada 1 quilo de alimento não perecível. Lá em Canelinha a gente tem a irmã Anice, que é responsável pela ação social. Então, a ideia é juntar o maior número de alimentos. Primeiro, para ter sempre uma cesta básica de reserva, tanto Canelinha como Tijucas, é bom ter sempre uma cesta básica de reserva. Se não tiver aqui, de lá, vem para cá, a gente tem uma igreja só, né? E também, a irmã Anice está coordenando esse trabalho aí, tendo alguma demanda. Da cesta básica? A cesta básica. Aqui, sempre lembrando que eles vindo tudo trazer o quilinho, porque a gente levantou uma, não ficou bem completa, mas a Silvana levou e a pessoa estava necessitando bastante. E agora a gente já quer esse Uma ideia é fazer o que a irmã Anice faz lá, sempre no primeiro culto do mês, traz um papelzinho para não repetir o alimento. Aí distribui na igreja. Pode fazer isso na célula. Né? Um pega o café, o outro o feijão, o outro o arroz, para não repetir. Né? Aí divide os papelzinhos, cada um pega uma coisa e traz no culto. Eu estava comentando, eu vou combinar. Vamos lá, às vezes tem jeito diferente na célula, é cada um leva o quilinho, né? Vamos ficar de pé. Amém? Quantos querem bênção aí? Há poder nas palavras, né? Vamos abrir a boca para profetizar a bênção. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, uma semana de bênção, Pai. Uma semana de vitória. Uma semana de prosperidade. Uma semana na qual o Senhor vai surpreender a todos nós, Pai, com o Teu amor, Pai. A Tua palavra diz que tudo é possível que crê e que nós devemos chamar à existência aquilo que não era como já se fosse. Então, diante da autoridade que o Senhor nos dá para usar o poder da palavra, Pai, nós profetizamos uma semana de bênçãos e de vitórias sobre a vida dos Teus filhos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Quem ainda não deu um abraço no seu irmão, né? Dê um abraço no seu irmão antes de ir para casa.